Hoje a nossa aula vai ser sobre fotossíntese. Então, antes da gente iniciar, é bom a gente saber o que significa a palavra fotossíntese, né? Então, foto significa... Foto vem do grego e significa luz. E síntese significa produção. Ou seja, fotossíntese vai significar o quê? A produção de algo por meio da luz. Então, o que é a fotossíntese, né? A fotossíntese, então, ela vai ser um processo realizado pelas plantas para a produção da energia necessária para a sua sobrevivência. Então, as plantas, elas são seres autótrofos, ou seja, né, elas vão conseguir estar produzindo a sua própria energia para a sobrevivência. Além das plantas, existem alguns seres que também conseguem realizar o seu próprio alimento, que produzem, né, que realizam fotossíntese, que são o que a gente conhece como as algas e os fitoplânctons, que são um conjunto de animais que eles são microscópicos, a gente não consegue ver olho nu, que eles ficam suspensos nas colunas d'água. Além disso, a fotossíntese, ela é um processo que consegue pegar a energia do sol, que é a energia luminosa, e transformá-la em energia química. E essa energia química, que é formada por meio do processo da fotossíntese, ela vai ficar armazenada em moléculas orgânicas, como, por exemplo, na glicose, que é um açúcar, que é altamente energético. E para começar, né, falar sobre como acontece o processo da fotossíntese, é importante a gente saber quais estruturas estão envolvidas. Então, quais são as partes da planta que vão realizar a fotossíntese, né? Quando a planta é jovem, quando a gente vai lá, a gente planta uma árvore, por exemplo, uma planta, e ela vai crescendo, quando ela é jovem, a gente vê que ela possui um caule bem flexível, bem fininho, e ele ainda é verde. Então, quando a planta é jovem, tanto o caule quanto a folha estão ali realizando fotossíntese, porque a fotossíntese ela vai ocorrer nas estruturas verdes, né, pertencentes na planta. Já quando a planta ela é adulta, a gente vê que a gente já não tem mais aquele caule verdinho, né? O caule já tem outra cor, já é mais definido, então ele não vai estar mais realizando fotossíntese. Então, apenas a folha vai realizar fotossíntese nas plantas adultas. E nas folhas, então, a gente vai ter a presença de várias células, que é essa célula aqui que a gente já viu na aula passada, que é uma célula eucarionte. E como a gente sabe que é uma célula eucarionte? Porque ela tem a presença do núcleo, né? Ela tem a presença desse núcleo bem definido, que vai guardar o material genético da célula. E dentro, então, das células eucarionte, ela é uma célula vegetal, né? Porque ela vai ter, então, a presença desse vacúolo e da parede celular. E do cloroplasto, que é uma molécula fundamental aqui no processo de fotossíntese. Né? Então, a fotossíntese vai estar ocorrendo, né, no órgão, que a fotossíntese ocorre na folha, né? O órgão que a fotossíntese ocorre é a folha, e a organela que ocorre a fotossíntese é no cloroplasto. Então, aqui a gente vai ter a gente tem aqui o cloroplasto ampliado, e a gente consegue ver que o cloroplasto, então ele tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Ele tem essa parte aqui interna, que é o estroma, que é onde a gente encontra o DNA do cloroplasto. E ela é formada por essas moedinhas energéticas, que a gente também já mostrou na aula passada, que recebe o nome de tilacoide. E o conjunto desse tilacoide recebe o nome de grão. Então, o tilacoide, ele é muito importante no processo de fotossíntese, porque dentro do tilacoide a gente vai ter a clorofila. E a clorofila, que ela é o pigmento, a clorofila ela é quem vai dar a cor verde à folha, e a clorofila ela é um pigmento que consegue pegar os reagentes, né, no processo de fotossíntese, que a gente vai ver mais à frente, que é o dióxido de carbono, que é o CO2, e a água, e transformar nos produtos finais da fotossíntese, que é o oxigênio e a glicose. Então, recapitulando,
o órgão responsável pela fotossíntese é a folha, e a organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Aí, dentro do cloroplasto, a gente vai ter os xilacoides, e dentro dos xilacoides, a gente vai ter a clorofila. E para iniciar o processo, né, da fotossíntese, a planta precisa de algumas matérias-primas para iniciar. Então, ela vai precisar da água, do dióxido de carbono, que nós conhecemos com essa fórmula molecular, que é CO2, e a luz. Então, ela vai estar, para iniciar o processo de fotossíntese, a planta vai estar precisando do quê? Do gás carbônico, da água e da luz para transformar nos seus produtos finais. Mais na frente eu vou estar mostrando direitinho a fórmula da fotossíntese, tá? Então, como que vai acontecer? Né? Então, a gente vai ter a nossa planta, no solo, a gente vai ter a presença de água e sais minerais. Então, pelas raízes, as plantas, elas conseguem retirar do solo a água e sais minerais que estão presentes. E quando elas retiram essa água e esses sais minerais do solo, ela vai subir, né, ela vai ser transportada por meio do tronco, né, até as suas folhas, que é o órgão responsável pela fotossíntese. E como que ela vai subir, então, essa água e esses sais minerais, né? Como que ela vai subir até as folhas? Ela vai subir por meio em forma de seiva. E essa seiva é denominada como seiva bruta. Então, primeiro, a plantinha vai puxar lá do solo, né, as águas e os sais minerais, até o órgão responsável pela fotossíntese, que é a folha. Além disso, no ar que a gente respira, né, na atmosfera que a gente vive, tem a presença do dióxido de carbono, né, que é o CO2. E aí, este gás, ele vai entrar nas plantas por meio das folhas. Porque lá nas folhas tem vários buraquinhos que a gente não enxerga, que recebem esses buraquinhos, eles têm um nome que chama estômato, certo? É uma estrutura microscópica também, a gente não consegue ver a olho nu. Então, é por esses buraquinhos que esse dióxido de carbono vai estar entrando dentro das folhas. E além do dióxido de carbono, vai ter a incidência da luz do sol, que é fundamental para que ocorra a fotossíntese, ele também vai estar sendo absorvido pelas folhas, né, através da clorofila. Então, uma vez que a gente tem o dióxido de carbono e a luz do sol, que foi absorvida pela folha, e a gente tem as águas e os sais minerais, que foi absorvido pela raiz, e a gente tem a presença de clorofila nas plantas, o que vai ocorrer, então? Então, a clorofila, junto com a luz do sol, ela vai transformar a água e o dióxido de carbono em glicose. E essa glicose é o açúcar, que é altamente energético, e é esse açúcar que vai funcionar como alimento para a planta. Então, é ele quem vai estar fornecendo energia para a planta conseguir crescer, para a planta conseguir formar flores, renovar suas folhas, formar seus frutos, né, suas sementes, certo? Então, essa glicose que é a fonte de energia, que é o alimento da planta. E essa glicose, então, que foi formada aqui na folha, ela vai ser conduzida ao longo, né, dos canais existentes na planta para todas as partes dos vegetais. Então, essa glicose que foi produzida na folha vai ser mandada para a raiz, para o caule, para os frutos, para as flores, certo? Porque ela é, como eu já falei, o alimento da planta. Ela também vai ser transportada por meio de uma seiva. Só que agora o nome da seiva é elaborada, certo? E a planta, então, ela vai utilizar, como já falei, parte dessa glicose, desse alimento que ela utilizou para o consumo próprio, né? Para ela crescer, para ela viver. E uma outra parte que ela não utilizou para o consumo próprio, ela vai ficar armazenada na raiz, vai ficar armazenada no caule e vai ficar armazenada na semente sob forma de amido. Então a fotossíntese ela é muito importante para a nossa base alimentar, porque como ela vai estar armazenada sob forma de amido em algumas partes da planta que nós comemos, a gente vai estar ingerindo esse amido, essa glicose que foi produzida pela planta. Então, quando a gente come, por exemplo, uma mandioca, a mandioca ela é uma raiz, então a gente está rica em amido. Ou quando a gente come a batatinha inglesa, a gente também vai estar comendo uma parte, né? A batata inglesa ela é um caule, então a gente também vai estar comendo uma parte da planta.
ou quando a gente come um milho, uma fruta, a gente vai estar ingerindo uma parte da planta que foi armazenada em forma de amido, que é a glicose. Então, além disso, também no processo de fotossíntese, a planta vai liberar, no final do seu processo de fotossíntese, algumas substâncias que não vai ser mais necessário para ela, como é o caso, então, do oxigênio. E o oxigênio é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, né? Porque nós precisamos desse gás para respirar. Então, a fotossíntese ela é muito importante para nossa base alimentar e para nossa respiração. Então, por isso, a fotossíntese ela possui algumas importâncias, né, como eu já falei, só para reforçar, então, a fotossíntese ela é muito importante porque ela participa da nossa base alimentar, então, a fotossíntese ela inicia a maior parte das cadeias alimentares da Terra, e, além disso, a planta também ela consegue, então, retirar o dióxido de carbono, né, o CO2 da nossa atmosfera, do ar, é liberada pela nossa respiração ou pela queima de combustíveis, e ao final ela consegue liberar oxigênio para a atmosfera, que é fundamental para a existência dos seres vivos, porque é porque é o gás que nós necessitamos para a respiração. Então, aqui tem a equação da fotossíntese, né? Então, aqui ele tem a primeira parte, antes da setinha, a gente chama de reagente. Depois da setinha, a gente chama de produto. Então, antes aqui, né, da setinha, que é o reagente, a planta vai precisar da matéria-prima para iniciar o processo, né? Como foi falado inicialmente, então ela vai precisar aqui de 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água. Na presença de luz, ela consegue formar a glicose, que é o alimento da planta, que é a sua fórmula molecular, essa aqui, ela é importante a gente lembrar da fórmula molecular da glicose, que é C6H12O6. Né? Aí ela vai estar formando também mais 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. E a fotossíntese, então, ela é dividida, ela pode ser dividida em duas fases. Então, existe a fase de claro e a fase de escuro. A fase de claro, ela pode ser chamada também de fase luminosa. E essa fase luminosa, ela vai ser a primeira parte da fotossíntese e é o processo utilizado pelas plantas para capturar e armazenar energia solar. Então, nessa reação luminosa ou reação de claro, necessita da presença de luz, precisa da luz para que essa reação ocorra, certo? Então, nesse processo, né, na fase de claro, a energia luminosa, ela vai ser convertida em energia química, na forma, então, de duas moléculas, na forma da ATP, que é uma energia, e na forma de NADP. Então, na fase de claro, eu preciso da presença de luz, e ela vai transformar essa energia luminosa em energia química por meio de duas moléculas, que é a ATP e a NADP. A fase claro, ela ocorre no estilacoides do cloroplasto, que é essas moedinhas energéticas. E a fase de escuro, ela pode ocorrer, então, tanto na presença de luz, quanto na ausência da luz. E ela vai ocorrer no estroma do cloroplasto, que é essa partezinha aqui, que é a parte interna do cloroplasto, certo? E ela, durante essa fase, é quando ocorre o quê, né? Da fase escura, ocorre a fixação do dióxido de carbono para a formação da glicose. Então, basicamente, essa diferença entre a reação de claro e a reação de escuro. A reação de claro precisa de luz e ela vai transformar, ela vai converter a energia luminosa em energia química. A reação de escuro, a fase escura, ela vai fixar o CO2, que é o dióxido de carbono, e formar em glicose. É importante a gente lembrar também que a planta, ela faz fotossíntese, ela realiza esse processo de fotossíntese e ela libera o oxigênio como produto final. Mas, além desse processo de fotossíntese, a planta, ela também respira. Então, a gente tem que lembrar que parte desse oxigênio que a planta está liberando, ela também vai consumir para ela poder respirar. Então, a gente faz aquela pergunta, né? É o pulmão do mundo. Será que as plantas são o pulmão do mundo? O que vocês acham? Então,
até pouco tempo, então acreditava que sim, que a floresta amazônica, né, ela era a grande responsável pela manutenção dos níveis de oxigênio da Terra, sendo chamada de pulmão do mundo. Só que recentemente descobriu que isso não é verdade, porque a floresta amazônica, ela é muito densa, ela tem muitas árvores, ela tem uma biodiversidade muito grande, então tudo que ela produz de oxigênio, ela própria usa para o consumo delas, para elas respirarem. Então, ela não consegue distribuir esse oxigênio para o resto do mundo, do mundo. E por isso que ela não pode ser chamada de pulmão do mundo. Então, com recentes pesquisas, descobriram a existência de um novo pulmão, que são as algas marinhas e os fitoplâncton. Porque, como elas são marinhas, como elas são aquáticas, elas produzem uma grande quantidade de oxigênio, elas utilizam parte desse oxigênio, só que como elas vivem na água, quando a gente tem uma grande quantidade de oxigênio na água, ela começa a ser liberada para o meio ambiente, então ela não consegue utilizar tudo que ela produz. Por isso que as algas e os fitoplâncton, eles são considerados o pulmão do mundo, e também, né, a gente tem mais quantidade de mares, de oceanos do que de terra. Só que a gente tem que lembrar, né, que a floresta amazônica, ela tem várias importâncias, né, para o mundo, como manutenção ecológica, né, e ela pode também impedir o avanço das mudanças climáticas, além dela abrigar uma grande biodiversidade. E aí é que a gente trouxe só um artigo em forma de folder, mostrando aqui, né, que então a Amazônia, ela não se caracteriza, a ideia é que a Amazônia, ela alimenta o mundo de oxigênio, admitindo-se, entretanto, sua significativa contribuição climática. Só que cientificamente comprovado é que as algas marinhas e os fitoplânctons que vivem e desenvolvem os milhões dos mares do planeta são os grandes responsáveis pela produção e acúmulo de oxigênio na atmosfera terrestre.